Olá, meus amigos e minhas amigas, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. Hoje o texto é o item 3 a 5, diferentes categorias de mundos habitados. O que Kardec traz para nós na primeira frase do Evangelho? Vou ler para vocês. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que os seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, e outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. É isso que nós vamos falar hoje, essas diferenças que existem dos mundos. Então, longe de um universo vazio, com vida só restrita à Terra, a doutrina espírita nos esclarece a existência de inumeráveis mundos, cada um com as suas particularidades e graus de evolução, abrigando seres com diferentes níveis de progresso moral e intelectual. Essa diversidade é organizada em categorias distintas, que refletem o estágio evolutivo da humanidade que os habita e as condições de vida predominantes em cada mundo. Então, nós vamos falar um pouquinho. Por quê? Os mundos. Kardec trata disso muito no seu livro, A Gênese, a respeito da criação dos mundos físicos. Cada mundo físico é agregado por milhões e milhões, começa com a formação de poeira estelar, vai junto agregando, forma-se o mundo devagarzinho, preparando para a sua evolução. Então a Terra começou assim há bilhões de anos atrás, já Jesus, o Cristo, responsável pela Terra, pelo governador da Terra, preparou-nos para chegar. Então a Terra já passou por todos os estágios, né, do mundo primitivo. E agora, depois do primitivo, estamos no atual, que é um mundo de expiação e provas, marchando, caminhando para um mundo de regeneração. Isso que a gente vai entender, que os mundos físicos, a gente fala assim, o mundo, a Terra vai mudar. Não, a Terra em si, fisicamente, vai continuar o mesmo. O que vai mudar é a frequência dos seus habitantes. A frequência vai melhorar. Nós estamos em processo de melhora moral e intelectual. Passando cada estágio, a gente vai avançando um pouquinho. Então, nós podemos dividir esses mundos em várias partes. Primeiramente, nós temos os mundos primitivos. Quais são as características dos mundos primitivos? Então, são mundos ainda em formação física e moral. A vida neles se encontra em seus primórdios, com seres pouco desenvolvidos intelectual e moralmente, predominando ainda nesses habitantes o instinto sobre a razão. A vida é marcada pelas necessidades básicas, lutas pela sobrevivência e escasso desenvolvimento social e tecnológico. Tudo isso na Terra, nós já passamos por isso aí. Os primeiros habitantes, quando receberam o reino nominal, adentraram o reino nominal, passando do reino animal para o reino nominal. Então isso aí receberam. Como que a gente sabe que está no mundo primitivo? Quando que esses seres? Foi quando o espírito já recebe o pensamento constante e já tem capacidade de fazer as suas primeiras escolhas. Então ainda trazendo os instintos de sobrevivência do reino animal. Ele luta para sobreviver. E devagarzinho, muito lentamente, vai devagarzinho adquirindo características mais de um pouquinho de moral, mais intelectual, e assim vai chegando ao que nós somos hoje. Então nós já caminhamos essa etapa, já passamos por ela também. Então qual é o objetivo do mundo primitivo? De servir como berço para as primeiras experiências da alma em corpos materiais, proporcionando o aprendizado inicial e o início do despertar
da consciência. É aí que começa, devagarzinho a gente vai chegando, como é bonita a Deus colocar essa oportunidade de nos criarmos simples e ignorantes, para que nós, devagarzinho, aprendendo, nós vamos evoluindo devagarzinho, adquirindo consciência, despertando a consciência, tirando a maldade de dentro de nós e vamos devagarzinho colocando virtudes ao invés das nossas inferioridades morais. Esse é o nosso objetivo. Depois, o segundo mundo são de provas e expiações. É o estágio atual do planeta Terra. E podemos dizer que são a maioria dos mundos habitados do universo. Neles, o mal ainda predomina sobre o bem. Nós estamos vendo tudo isso aí. Estamos vivenciando isso aí, os absurdos das guerras, das corrupções, dos governos violentos, truculentos, ditatoriais, que estão espoliando o povo, pessoas ainda com poder de mando, malfazendo de todos os recursos públicos. Então a gente está vendo que isso aí, o mal ainda está predominando, né? Os espíritos que aqui encarnam são para quê? Para expiar faltas cometidas em vidas passadas ou passar por provas que visam o seu progresso moral. Então a vida é marcada por sofrimentos, dificuldades, desigualdades e lutas constantes. Veja bem, isso aí torna-se a psicosfera da Terra. Então as pessoas falam assim, como que a gente vai passar para um mundo de regeneração, que é o nosso caminho atual agora? Muito simples. É o que eu disse há pouco. A estrutura física da Terra não muda. Os mundos não se mudam. Quem muda é a frequência vibratória dos seus habitantes. Então nós, quando nós formos cada vez mais evoluindo moralmente, nós vamos mudando o nosso poder da consciência nossa, verificando que quanto mais aprendermos a fazer escolhas usando do nosso livre-arbítrio, nós vamos ter a responsabilidade das nossas escolhas. Então, se escolhemos bem, o reflexo vai ser bom também. É aí, quando sempre nós batalhando para fazermos mais o bem do que o mal, nós vamos nos transformando a nossa psicosfera individual. O que é a psicosfera individual? Nós somos o que pensamos, o que falamos, criamos uma energia e essa energia chama-se padrão vibratório. Se estamos negativamente, o padrão vibratório é ruim, atraímos coisas ruins para nós, espíritos ainda trevosos. Quando nós modificamos o nosso padrão vibratório com pensamentos melhores, mais tranquilos, mais do bem, estamos moldando aquele homem mau que está dentro de nós, que ainda tem inveja, guarda rancor, não perdoa. Toda essa negatividade, quando nós vamos aprendendo, olhando para dentro de nós e entendendo da necessidade de melhorar, mas por que nós temos que melhorar? Porque quando nós melhoramos, as consequências das nossas escolhas serão melhores. Então, muito dos sofrimentos que nós estamos passando hoje não é castigo, mas é para aprendermos coisas que fizemos no passado, em outras existências, ou talvez até nessa, que está refletindo agora, não como castigo. Deus não castiga ninguém, também não perdoa. Ele dá oportunidade para nós, para aprendermos. Então, quando nós temos essa convicção de falar, por que eu estou sofrendo? Por que essa angústia? E nós não brigarmos contra isso, não nos revoltarmos contra Deus e entender que aquela situação aflitiva que estamos vivendo é um reflexo de nossas escolhas anteriores, a partir dessa aceitação daquilo que não pode ser modificado e só será modificado com a nossa melhora, nós pacificamos nosso coração, ou seja, não nos revoltamos. E aí as coisas ficam mais fáceis. O que eu posso fazer para melhorar então? Se eu estou passando por isso, eu não quero mais isso lá no futuro, então eu vou começar a melhorar agora. Se eu sou uma pessoa raivosa, eu vou passar a ficar mais calma, mais tolerante. São pequenas coisinhas que moldam a nossa alma, que moldam o nosso espírito. É isso que é interessante. Então, essa mudança para o mundo de regeneração é exatamente aquilo que depende de cada um de nós. Nós não podemos dizer, deixamos que o mundo vai melhorar, que o mundo será outro. Não, o mundo somos nós. O mundo nada mais é do que
Eu, você e todos aqueles que formam essa egrégora de mais de 8 bilhões e meio de encarnados que estão habitando o nosso planeta. Vejam bem como é interessante isso, como nos dá força, esperança para seguirmos adiante e tornarmos cada vez melhor. Então, quais são as características de um mundo de regeneração? São mundos de transição, ou seja, você está saindo do mundo onde o mal predomina para um mundo que o bem começa a superar o mal. Os espíritos que encarnam esse mundo ou reencarnam já possuem um certo grau de adiantamento moral, embora ainda estão sujeitos a provas e expiações mais brandas, a um esforço coletivo em direção ao progresso, constituições mais justas e relações sociais mais fraternas. Então, isso que é interessante. Aí tem um adendo. Quando o mundo evolui de um estágio para outro, ele faz-se uma peneira, como dizendo assim, uma separação do joio e do trigo. Então, estão dadas todas as oportunidades, estamos aí, para nós nos melhorarmos. Aqueles que querem participar, eu quero me melhorar, quero ser uma pessoa melhor, esses optaram por reencarnar futuramente no mundo de regeneração. Quando a Terra, quando voltarmos aqui, será muito melhor do que está hoje. E aqueles que estão renitentes no mal, que já foram dados todas as oportunidades e vão jogar fora essa presente encarnação, o que vai acontecer com eles? Eles serão degradados para mundos de acordo com o seu padrão vibratório, ou seja, voltarão para mundos de acordo, mundos primitivos talvez, ou continuam no mundo de provas e expiações em outros planetas e não mais ficarão aqui. Aí vocês perguntam, e os afetos que serão separados nunca mais se reencontrarão? Claro, um dia. O tempo, não sabemos, pode demorar 5.000 anos, 10.000 anos, até que essas pessoas que perderam essa oportunidade possam recuperar o seu desenvolvimento moral, intelectual e sim se reencontrarão um dia. Porque Deus, como disse há pouco, não castiga ninguém, dá a todos nós as mesmas oportunidades. Então, qual o objetivo então dos mundos de regeneração? É oferecer um ambiente mais propício ao desenvolvimento moral e intelectual, onde os espíritos possam se libertar gradualmente das imperfeições e avançar na escala evolutiva. Então, quando os mundos de regeneração, as guerras já estarão superadas, as desigualdades sociais também serão amainadas. O coletivo, então o povo realmente será o soberano desse mundo. Então, com mais calma, com mais tranquilidade, com mais fraternidade. Isso é fundamental. Esse é o caminho. Quanto tempo vai durar esse mundo? Não sabemos. O mundo de provas e expiações deve ter 30, 40, 50 mil anos. O primitivo, milhões de anos até chegarmos. Então não sabemos, mas estamos adentrando, estamos na fase final da transição planetária, que começou mais ou menos lá para 1750 e deve terminar em 2050, 2060, mais ou menos, para aí iniciarmos a nossa caminhada no mundo de regeneração, que também o seu início ainda será um pouco tormentoso, mas devagarzinho vai chegar naquilo que nós dissemos há pouco, mais fraternidade, mais amor. É esse o objetivo da nossa escala evolutiva. Em terceiro lugar, nós temos os mundos felizes e ditosos. Quais serão as características desses mundos? São mundos onde o bem reina quase que absoluto. Os espíritos que habitam atingiram um elevado grau de pureza moral e intelectual. A vida é marcada pela felicidade, pela paz, pela harmonia e pelo amor ao próximo. As necessidades materiais são mínimas e as atividades se concentram no desenvolvimento intelectual, artístico e espiritual. Olha o que nos espera. O tempo de chegada depende exclusivamente de cada um de nós. Hoje nós estamos construindo o amanhã. Pensem nisso, da importância
desta encarnação que estamos vivendo, talvez a nossa mais importante encarnação de todas as que já tivemos. Estamos vivendo um momento mágico da transição, chegando ao seu final, adentrando um mundo de regeneração. Então, qual o objetivo dos mundos ditosos? Proporcionar um ambiente de felicidade e plenitude aos espíritos, que já estão bastante evoluídos, permitindo que continue seu progresso em níveis mais elevados e possam auxiliar os mundos menos avançados. É onde já a guerra, a fome, a miséria já foram totalmente erradicadas. É um mundo de paz. E aí você fala, e coisa interessante, nós não estamos sozinhos aqui. Estou dizendo aqui que esses mundos, os seus espíritos, ajudam os menos avançados. Então, nós estamos sendo ajudados nessa final de transição por muitos espíritos de luz que estão reencarnando em missão na Terra para ajudar a nossa transição. Então estão chegando essa nova leva de espíritos, crianças fantásticas, jovens, que irão com ideias novas, que irão propiciar realmente mudanças. Serão líderes novos que chegarão na medicina, na engenharia, na política, na religião, tudo. Vamos ter uma revolução no bom sentido de mudanças. Por esses espíritos de luz que estão chegando, já começaram a chegar na Terra. É isso que nós não podemos desanimar em momento algum a respeito disso. Pensem nisso com carinho. Então, e temos a quinta colocação, que são os mundos celestes ou divinos. Então são os mundos habitados pelos espíritos puros que já atingiram o ápice da evolução no seu sistema planetário. Sua sabedoria, bondade e poder são imensos. A vida neles é de indizível felicidade e comunhão com o Criador. Eles são co-criadores, é onde vivem os Cristos, aqueles espíritos que são co-criadores de Deus, que serão responsáveis pela criação de novos mundos. Eles estão sempre criando, como Jesus é o nosso Cristo, que é o responsável desde a formação do nosso mundo até a elevação final. Ele estará sempre conosco. O Cristo é o ungido, o especial, aquele que veio para ajudar a nossa evolução. E ele está sempre conosco. Então, esses espíritos, como nós podemos receber essa ajuda? Tem que entender que a espiritualidade amiga, ela não vai resolver nossos problemas. Não, ela vai nos intuir através de intuições mesmo, sonhos, palavras na boca de outras pessoas que vão modificar o nosso modo de agir, para que nós, conscientemente, ou seja, desenvolvendo a nossa consciência, passemos a usar o nosso livre-arbítrio de uma forma que a responsabilidade seja uma sua característica, ou seja, somos responsáveis pelos nossos atos. Porque hoje é muito fácil, nós transferimos responsabilidade. Alguma coisa dá errado para nós, é alguém que fez isso, sempre é cômodo colocar a culpa em alguém. Não, gente. A responsabilidade é nossa, tanto pelos nossos reflexos bons como os reflexos maus das nossas escolhas. Então, como que eles podem nos ajudar? Nos intuindo. Quando nós entramos em contato, ou seja, pelo nosso padrão vibratório, se nós estamos pensando bem, pensando em coisas boas, o que acontece? Nós atraímos também espíritos que também estão na mesma frequência, na mesma sintonia. E essa comunhão entre encarnado e espíritos de luz faz com que nós nos fortaleçamos e seguimos adiante, entendendo que todas as situações com que vivemos são ciclos que têm um início, um meio e um fim. Se estamos vivendo um ciclo duro, calma, firmeza, vamos fazer o melhor, porque ele vai passar. Também se estamos numa euforia maravilhosa, cuidado, vamos devagar. Vamos, como dizia Buda, vamos trilhar o caminho do meio, nem muito acima, nem muito abaixo. Esse é o objetivo de termos uma vida equilibrada. Então, é aí que nós entendemos por que
que existe então, como disse há pouco, a progressão, é natural, porque a lei do progresso é divina, ela é inerente a todos os mundos, todos vamos evoluir, uns mais rapidamente, às vezes pelo discernimento, outros irão evoluir, lamentavelmente, ainda pela dor. Por quê? A dor educa, vai nos educar. Pode demorar mais, tudo bem, mas um dia vamos seguir adiante, porque não vamos retroceder. Podemos estacionar, mas retroceder não. Aí, quando a dor chega de uma forma, em várias e várias encarnações, chega num ponto que a pessoa não aguenta mais. E aí começa então a sua mudança. E aí a doutrina espírita traz para nós isso agora, é exatamente isso. A mudança está agora, dentro de nós. Nós devemos mudar tudo aquilo que nós podemos conseguir. Aquilo que não tem jeito, nós precisamos aceitar. Mas tudo aquilo, nós somos seres mutáveis. Então, cuidado com as pessoas que falam assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Como diz a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não! Eu nasci assim, mas eu quero morrer diferente. Eu quero evoluir. Nós precisamos evoluir. Então vamos tirar essa síndrome de Gabriela. Porque meus pais, nossos antecedentes fizeram isso, não quer dizer que eu tenho que fazer também. Hoje nós temos o discernimento para entender, estudar, vamos ver. Isso aí não serve mais. Então aí estamos evoluindo. Então essa progressão é natural. E essa classificação também não é estática. Os mundos progridem na sua jornada evolutiva, passando de categoria inferior para superiores, à medida que seus habitantes evoluem moral e intelectualmente. Olha aí, desenvolvimento moral e intelectual. Além disso, há uma constante interação entre os mundos, com espíritos mais evoluídos, que eu disse há pouco, auxiliando aqueles que estão em estágios inferiores, através da inspiração, da orientação, e em alguns casos até da reencarnação, como disse há pouco, desses milhares de espíritos de luz que estão chegando à Terra para nos ajudar nesse momento mágico que estamos vivendo, dessa transição planetária para o mundo de regeneração. Então, devemos ser otimistas? Sim, realistas, mas otimistas. Estamos passando momentos difíceis? Todos nós passamos. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos, habitando ainda um mundo de provas e expiações. Mas com o conhecimento e com a nossa mudança, nós estamos aptos a continuarmos aqui no mundo de regeneração, para que nós não possamos ser degradados para ainda mundos inferiores, atrasando a nossa evolução. Não podemos perder chance, essa chance é de ouro. Veja bem, nós vamos ter que fugir da Terra, então viver escondido, não usufruir de nada que a Terra nos proporciona? Não. Viver no mundo, usufruindo que a Terra nos dá, mas sem apego à matéria, sem apego aos bens, sem apego às pessoas, entendendo que tudo aqui, nós somos usufrutuários. Precisamos sim. A inteligência, quando se desenvolve intelectualmente, é para trazer o conforto, para que tenhamos mais tempo para cuidarmos de nós. Então hoje nós temos aí a eletricidade, a internet, você fala para o mundo, hoje tudo fica mais fácil, nós temos a medicina avançando assustadoramente, graças a Deus, então isso é muito importante, mas as coisas da Terra ficarão na Terra, vamos usá-las com parcimônia. Eu sempre digo aqui, vou falar sempre, nós temos que fazer na nossa vida tudo, fazer duas perguntas, não para alguém, mas para nós mesmos. Eu quero ou eu preciso? Eu quero é muito fácil. A mídia está aí jogando. A sua televisão já não serve mais, você tem que ter uma mais importante, maior, que fala tudo. O carro, aquele já não serve mais. Essa ânsia do ter. Agora, eu preciso é diferente. Eu preciso, minha TV queimou, eu não tenho mais, meu computador queimou, meu celular queimou, então eu preciso de outro, aí sim. Agora eu quero, pode esperar, tranquilamente. Não precisamos nos iludir nessa ânsia do querer. Coloque na sua vida isso para vocês verem. Muito cuidado com as liquidações, com as famosas coisas, falam, vem comprar, que está a última coisa. Não, mano.
Muitas das liquidações você compra coisas que não vão ser usadas, vão ficar guardadas. Por impulso. É a grande tragédia do nosso ser humano ainda. Adquirir coisas com impulso. O impulso não pode existir na nossa vida mais. Nós temos que refluir e pensar, analisar. Feito isso, vamos errar menos e vamos devagarzinho adentrar para o mundo de regeneração. Vamos fazer o possível para que nós possamos continuar aqui e vamos, através da nossa mudança, influenciar pessoas. É isso que é interessante, nós não conseguimos mudar ninguém por imposição, mas pelo nosso exemplo, nós podemos sim influenciar as pessoas para que elas também se modifiquem. Quando deixamos de ser maledicentes, ou seja, fofoqueiros, cuidando da vida alheia, vamos refluir um pouco, cada um deixa a vida deles lá, vamos cuidar da nossa. É isso que é interessante. Conscientização de que precisamos melhorar. Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje, desse estudo muito interessante, que nós vamos estudar na semana próxima, na próxima segunda-feira, o item 6 e 7 do capítulo 3, que vai falar da destinação da terra. Causa das misérias humanas, nós vamos entender aqui. Ok, pessoal? Foi muito boa essa explicação. Agradeço a audiência das pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir. Pensem, analisem, façam uma autoanálise da vida de vocês. Vocês estão satisfeitos com o rumo que vocês estão tomando? Com as decisões que estão tomando? Os reflexos da sua vida, das suas decisões estão sendo bons? Analisem. Vocês estão muito apegados a coisas, a ter. Pensem um pouquinho no ser. Pensem nisso. Vale a pena. A todos, um grande abraço, muita luz para vocês, muita paz, muita harmonia. Que Jesus esteja presente na vida de cada um de vocês. Tchau. Fiquem com Deus.